Olá, você vai ver nessa edição. A auditoria de conformidade realizada em Acorizal identifica fragilidades na política de abastecimento de água. Pleno emite parecer favorável às contas de Diamantino e Canabrava do Norte. Representação externa em desfavor da Prefeitura de Diamantino é julgada parcialmente procedente. Os detalhes agora no TCE Notícias. Uma auditoria de conformidade realizada no município de Acorizal identificou fragilidades na política de abastecimento de água e na execução da política tarifária do abastecimento. O processo foi apreciado em plenário. A auditoria de conformidade avaliou a implementação das metas imediatas e de curto prazo estabelecidas no Plano Municipal de Saneamento Básico pela Prefeitura de Acorizal. A equipe técnica do Tribunal de Contas de Mato Grosso realizou inspeções e visita técnica. Os dados foram coletados de junho a setembro de 2019. Entre as falhas identificadas estão a ausência de um sistema de esgotamento sanitário e a falta de recursos específicos para a universalização do abastecimento de água. Na análise do relatório de auditoria, o auditor substituto de conselheiro em substituição, Luiz Carlos Pereira, responsável pelo processo, concordou com as irregularidades apontadas pela equipe técnica e impôs determinações ao atual chefe do Poder Executivo, entre elas, que realize a capacitação dos funcionários responsáveis pelo planejamento técnico do sistema de saneamento da cidade, a fim de permitir a universalização e ajustamento do abastecimento de água à demanda da cidade, que implemente política de tarifação de água adequada que leve em consideração o custo do fornecimento e que realize a leitura dos hidrômetros e expanda o abastecimento hidrometrado, a fim de desincentivar o desperdício de água. No voto, o relator deixou de aplicar multa por entender suficiente a expedição de determinações à atual gestão da Prefeitura de Acorizal. Diante do exposto, acolho o parecer ministerial e voto no sentido de conhecer da presente auditoria de conformidade e, no mérito, julgá-la procedente diante da caracterização dos 4 achados descritos pela SESEX, com a consequente expedição das determinações detalhadas na íntegra do voto. É a síntese do voto, senhor presidente. O TCE emitiu parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo do exercício de 2020 dos municípios de Diamantino e Canabrava do Norte. Acompanhe. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso, de forma unânime, emitiu parecer prévio favorável à aprovação às contas de governo exercício de 2020 do município de Diamantino. Segundo o relator do processo, o auditor substituto de conselheiro em substituição, Luiz Carlos Pereira, os investimentos nas áreas de saúde, educação, entre outras políticas públicas aplicadas, e ainda os repasses ao Legislativo Municipal ocorreram conforme a legislação vigente, respeitando os limites constitucionais e legais. Diante do exposto, acolho o parecer ministerial 488021 da Lavra do Procurador de Contas Gustavo Coelho Deschamps e voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Diamantino, exercício 2020, gestão do senhor Eduardo Capistrano de Oliveira, com as recomendações que constam no voto integral. Sob a mesma relatoria, as contas anuais de governo do município de Canabrava do Norte de 2020 também receberam parecer prévio favorável à aprovação. Os percentuais e limites legais referentes à Fundeb e Saúde, com os investimentos em políticas públicas nas demais áreas, assim como gastos com pessoal e repasses ao Legislativo Municipal, foram cumpridos legalmente. Dentro do exposto, acolho o parecer ministerial 4904/2021 da Lavra do Procurador de Contas, William de Almeida Brito Júnior, e voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura de Canabrava do Norte, exercício 2020, gestão do senhor João Cleiton Araújo de Medeiros, com as recomendações que constam no voto integral.
O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou parcialmente procedente uma representação externa em desfavor da Prefeitura de Diamantino, pelo excesso de formalidade em um pregão presencial realizado pelo município em 2019. Veja os detalhes. O processo de representação de natureza externa foi proposto pela empresa Marcos S. Biudes ME, com a finalidade de suspender o pregão presencial 23 de 2019 da Prefeitura de Diamantino, que teve por objeto a futura e eventual contratação de empresa especializada em locação de impressoras para atender às secretarias municipais. A representante alegou excesso de formalidade da Prefeitura ao ser desclassificada do certame. Na leitura do voto, o relator, o auditor substituto de conselheiro em substituição Luiz Carlos Pereira, reconheceu a formalidade excessiva da Prefeitura de Diamantino. Quanto ao mérito, entendo caracterizada a irregularidade referente ao excesso de formalismo por parte da comissão de licitação, ao desclassificar a empresa representante somente pela inserção de um número de CPF no campo destinado ao CNPJ. O relator entendeu que não houve a necessidade de aplicar multas, porém impôs recomendações. E voto no sentido de conhecer a representação para, no mérito, julgá-la parcialmente procedente em razão da caracterização da irregularidade referente ao formalismo exagerado por parte da comissão de licitação, afastando multa e expedindo recomendação à Prefeitura Municipal. É a síntese do voto, senhor presidente. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Até mais.